Muito bem, sexto ano, terceira aula sobre Roma. Essa primeira unidade vai tratar da fundação até a parte da República Romana. Muito bem, então na aula passada nós aprofundamos um pouco mais sobre a sociedade, começamos a falar sobre a sociedade de Roma, da cidade de Roma, que vai se estender depois para outras cidades que Roma vai dominar. E na aula de hoje nós vamos conhecer os grupos sociais que havia em Roma, tá certo? Essa aula eu vou fazer ela um pouco mais curta para tratar apenas dos grupos sociais que havia em Roma. Porque vocês precisam entender muito bem cada grupo, identificar muito bem cada grupo social que havia em Roma, porque esta informação nós vamos usar nesta unidade e nas unidades futuras que nós trataremos sobre Roma. Então, os nomes de cada grupo vão voltar a todo momento enquanto nós estivermos estudando Roma. Então, é muito importante saber, identificar e saber qual a função de cada grupo social dentro de Roma. Então, vamos lá conhecer esses grupos. Bem, aqui já no título já está o nome desses grupos: os patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Então, vamos conhecer cada um deles, começando com os patrícios. Bem, os patrícios, gente, eram os fundadores da cidade de Roma ou seus descendentes. Na maior parte do tempo, evidentemente, eram descendentes dos fundadores da cidade de Roma. Portanto, eram pessoas que eram pessoas que pertenciam a famílias que eram tidas como tradicionais em Roma. Aquelas famílias que estavam na cidade desde o princípio, desde a fundação. Então, essas famílias, elas vão possuir nomes, sobrenomes conhecidos nas cidades, tá certo? Conhecidos na cidade por ser aquelas pessoas descendentes dos fundadores de Roma. Como os primeiros que chegaram em Roma ocuparam a terra, e essa terra é passada posteriormente para os seus herdeiros, para os descendentes, então os patrícios são os proprietários das terras que herdaram dos primeiros que chegaram na cidade. Lembrando que neste momento, ser proprietário de terra é muito importante, porque aqui terra já é sinônimo de riqueza. Quem tem terra é rico, porque é da terra que se produz a maior parte da riqueza daquele momento. Então, como eles vivem da terra, eles são agricultores, eles produzem na terra, mas não significa que são os patrícios que vão lá pegar na ferramenta para produzir. Não. Quem vai produzir vai ser um outro grupo. Mas eles são os donos da terra, eles que controlam toda a terra. Por conta disso, eles são os mais ricos e, consequentemente, são os mais poderosos. Então, poder está ligado à riqueza, que está ligado à terra. Quem tem terra é rico, consequentemente, tem poder. Viviam em grandes casas que tinham inclusive água encanada, portanto, muito avançadas para a época. Iluminação com candelabros, então, alguns suportes que se colocavam dentro de casa para colocar as lâmpadas e iluminar dentro das suas casas. Possuíam mobílias bastante luxuosas. Portanto, esta era a elite romana. Depois dos patrícios, nós temos os plebeus. É muito importante saber identificar cada grupo desse. Então, os plebeus eram homens livres, mas que não tinham direitos políticos. Certo? Então, eles não são patrícios porque não possuem terras, mas também não são escravizados. Certo? Então, são romanos que não tinham direitos políticos. Consequentemente, eles não podiam participar da administração da cidade. Em todas as questões que envolvia política, criação de leis, administração de território, os plebeus ficam de fora. Depois nós temos os clientes. Gente, os clientes não é necessariamente um grupo à parte, ele está misturado com os plebeus. Todo cliente é plebeu, que depende do patrício. De alguma forma depende do patrício. Faziam, por exemplo, empréstimos com algum patrício, que é dono de terra, que é rico e tudo mais, e em troca ele vai receber proteção. Então ele vai oferecer serviços ao patrícios, vai oferecer votos ao patrícios numa eleição qualquer,
e vai então receber proteção desse patrício. Então, um plebeu que estava ligado a um patrício, que tinha vínculo com o patrício, ele tinha um tratamento diferenciado desse patrício. Então veja, todo plebeu que tinha vínculo com um patrício, que estava ligado a um patrício, era chamado de cliente. Então vejam bem, nem todo plebeu era cliente, porque nem todo plebeu estava dependente de um patrício, mas todo cliente era plebeu. Então é importante entender isso com bastante clareza. Então eu vou repetir. Nem todo plebeu era cliente, porque nem todo plebeu estava ligado a um patrício. Mas todos os clientes, todas as pessoas que eram chamadas de clientes, eram plebeus. Certo? Então isso é um ponto importante. Por fim, vem os escravizados, que é a base da sociedade romana. Gente, toda a sociedade romana, toda a estrutura romana vai ser construída em cima da escravidão. Então, quando a gente fala que é a base da sociedade romana, porque é ela que sustenta essa sociedade, tá certo? Tudo vem em cima disso, ou seja, tudo será feito a partir da escravidão. Então, se tirar os escravizados, a sociedade ia ruir. Por quê? Porque eles vão fazer a maior parte dos trabalhos, os trabalhos mais importantes na produção de riqueza, na plantação, na criação de animais, nos trabalhos domésticos, eram feitos pelos escravizados. Inicialmente eram bem poucos, mas com o passar do tempo esse número vai aumentar bastante, principalmente quando Roma começar a conquistar outros territórios. Isso se dá porque uma das maneiras de se conseguir escravizar era através das guerras. Então, existiam 3 formas de alguém se tornar um escravo, de alguém ser escravizada, sendo elas, primeiro, a dívida. Então, se alguém contrai dívida e não consegue pagar, ela pode ser escravizada, tá certo? Então, a escravidão por dívida era muito frequente. E aí, aqui nós temos uma questão importante, porque neste caso, um romano pode escravizar um outro romano, tá certo? Porque não conseguiu sanar uma dívida. A mais comum e a mais utilizada eram prisioneiros de guerra, por isso que quando Roma começa a expandir o território, aumenta o número de escravizados, e também os filhos escravizados eram escravizados. Então, se um escravizado tivesse filhos, o seu filho não seria livre, o seu filho seria escravizado. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui para que vocês possam rever o conteúdo que eu passei aqui, estudar esse conteúdo, porque isso aqui ele é base para as matérias que virão no futuro. Então, eu preciso ter bastante atenção neste conteúdo, no conteúdo desta aula. Faça as anotações e estudem, revejam sempre que for possível, sempre que for necessário, os conteúdos desta aula.